Olá moçada! Eu sou o Wellington, monitor de Química Orgânica e estou aqui para trabalhar com vocês o conteúdo de acidez e basicidades em compostos orgânicos. Mas antes disso, roda a vinheta, Brasil! Mas e aí, Wellington, por que é importante conhecer o conteúdo de acidez e basicidades? Por que bioquímico? Porque possibilita construir mecanismos de reações, que é bem importante na nossa orgânica. De que forma? Identificando o processo de quebra e formações de ligações. Mas antes de dar início ao nosso conteúdo em si, precisamos fazer uma revisãozinha das teorias ácidos e base lá do ensino médio. Então aqui a gente tem 3 conceitos formulados por 4 cientistas, sendo o primeiro Arrhenius, que em solução aquosa, ácido é toda substância que libera próton, H+, enquanto base são substâncias que liberam hidroxila, OH-. Para os cientistas Bronsted e Lurie, ácido é substância que doa próton, H+, e base é substância que recebe próton, H+. Para Lewis, o conceito mais importante aqui na nossa química orgânica, ácido é substância receptora de pares de elétrons, enquanto base é a substância doadora de elétrons. Alguns fatores são importantes porque eles influenciam na acidez e basicidade dos nossos compostos orgânicos. Aqui então teria um checklist de quais são esses fatores, que seria então o átomo, na questão da eletronegatividade e do raio atômico, o efeito de ressonância, o efeito eletrônico, que seriam os efeitos indutivos e mesoméricos, e a hibridização. Na eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si. A força de um ácido depende, então, de como o próton pode ser separado do composto. No caso aqui nós temos o ácido clorídrico, que seria um cloro, um elemento bem eletronegativo, ligado a um próton. O cloro, por ser um elemento mais eletronegativo, tem uma nuvem de eletrônica maior e acaba atraindo o par eletrônico do hidrogênio para si, liberando o próton mais fácil. No raio atômico, então, a força de ligação de um próton diminui conforme a medida que descemos uma coluna, aqui no caso. Mas por que, Wellington? Porque esse fenômeno acontece devido ao decrescimento da efetividade das sobreposições do orbital 1s do próton com o nosso elemento. Que no caso seria, por exemplo, o enxofre, conforme ele tem um raio atômico maior, não tem as sobreposições do orbital 1s do próton com o orbital mais perto do núcleo do nosso enxofre. Então, quanto maior o raio, mais fraca a ligação, mais fácil libera o próton, mais ácido é o composto. O efeito de hibridização. No que acontece? Nos orbitais sp, o par de elétron está mais perto do núcleo. Tá vendo? Está mais achatadinho aqui nossas orbitais em relação ao orbital sp3 e sp2. Por que isso acontece? Quando os orbitais sp eles estão mais perto do núcleo, eles são mais fortemente atraídos pelo núcleo do que o orbital sp2 e sp3. Isso gera uma redução de energia, fornecendo maior estabilidade para o nosso composto. Aqui no caso a gente for ver então a hibridização e o caráter da ligação. A hibridização sp ela tem 50% de caráter S e 50% de caráter P. A hibridização sp2 tem 33,3% de caráter S e 66,6% de caráter P, enquanto a hibridização sp3 tem 25% de caráter S e 75% de caráter P. Isso então gera uma ordem de acidez conforme a nossa hibridação. Então compostos que têm a hibridação sp são mais ácidos em relação aos sp2, que são mais ácidos em relação aos compostos sp3. Então aqui a gente tem os efeitos indutivos e mesoméricos. O que seria o efeito indutivo? Seria a atração de elétrons de uma ligação simples. Esse efeito é devido à polarização da molécula e à diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. Então aqui a gente tem 2 efeitos indutivos, que seria o primeiro, que seria o efeito indutivo negativo, que é quando o átomo ou radical atrai a nuvem eletrônica do carbono para si. Aqui no caso a gente tem o cloro, que é o elemento mais eletronegativo, como a gente já viu anteriormente. Ele acaba atraindo a nuvem eletrônica do grupamento metila para ele, se tornando um pouco mais eletronegativo. Aqui então está uma ordem decrescente de ordem de
uma ordem decrescente dos elementos que podem produzir efeito indutivo negativo. Aqui então a gente tem o efeito indutivo positivo, que é quando o átomo ele repele as nuvens eletrônicas para o carbono. Aqui seria então no caso o oxigênio com carga negativa, ele repelindo os elétrons, porque ele está sobrecarregado, para o grupamento metila. Aqui então a gente tem uma ordem decrescente de radicais que podem produzir o efeito indutivo positivo. O efeito mesomérico então seria basicamente a mesma coisa do que o efeito indutivo, só que ele seria para ligações duplas ou triplas, seriam para os elétrons pi das ligações duplas ou triplas. O efeito de ressonância, muitos compostos eles apresentam maior estabilidade em híbridos de ressonância e não no composto em si. Então, quando a gente está falando de acidez e basicidade, precisamos analisar as bases conjugadas para ver se elas são mais estáveis do que o composto original. Então aqui nós temos dois exemplos de dois compostos, que seriam o etanol e o ácido acético. Vamos analisar as bases conjugadas desses dois compostos. Aqui a gente tem os dois compostos desprotonados com as cargas deslocalizadas. O íon acetato ele apresenta um híbrido de ressonância, que aqui no caso a carga deslocalizada passa formando uma carbonila e essa carbonila passa com a carga pro oxigênio. Se a gente for ver, a carga está localizada no etanol, ela acaba sendo menos estável quando a carga que ela está deslocalizada no íon acetato, sendo mais estável no caso da ressonância. Agora que a gente já sabe todo o conteúdo, vamos treinar um pouquinho realizando alguns exercícios. Analisando a nossa primeira molécula. Qual próton é o mais ácido? O próton azul ou o próton vermelho? Analisando aqui, a gente tem o nitrogênio, que será um átomo relativamente eletronegativo, mas aqui no próton vermelho a gente tem o efeito da hibridização, sp, que acaba tornando esse próton o mais ácido. Aqui no nosso composto 2, qual próton é o mais ácido? O vermelho ou o azul? Tempo aí, moçada. Pausa a tela, resolve e volta aqui. Conseguiu? Então a gente vai ver que o nosso próton mais ácido é o próton azul, devido ao efeito do enxofre ter maior raio atômico em relação ao nosso oxigênio. Vai lá, composto 3. Esse é o desafio, vou deixar para vocês aí. Então, responda o questionário que está aí na nossa descrição, se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificações e obrigado, moçada. Valeu, até a próxima! Eu tenho que ficar feliz que eu tô terminando esse vídeo. Pera aí, vamos repassar aqui. Ou azul. Tempo. Não vou fazer isso, né? E agora que a gente já tá super focado. Não, super focado não. Tá sim, super focado, você está. Agora que a gente já tá... Como é que a gente tá conhecendo tudo? Agora que a gente já entendeu. Tá, então tá. Agora que a gente já entendeu todo o conteúdo, vamos fazer um exercício, né, galera? Aqui, analisando o primeiro composto. Qual próton sai primeiro? O próton... Agora que a gente sabe todo o conteúdo, vamos realizar alguns exercícios. Analisando aqui o nosso primeiro composto. Qual próton é mais ácido? O próton vermelho ou o próton azul? Se a gente for analisar toda a molécula, a gente pode perceber que a gente tem um nitrogênio e aqui no caso a gente teria um carbono. Só que no caso, esse próton vermelho seria o mais ácido devido à hibridização sp desse carbono. No nosso composto 2, se a gente for analisar ele, qual é o primeiro? Quem que foi? Assina o sininho pra... Motive esse... Faz esse meu marco pra você não... Vai. Então chegamos ao fim da nossa videoaula, espero ter ajudado vocês. Responda o questionário, tá aqui na nossa descrição do... Chegamos então ao fim da nossa videoaula, moçada, espero ter ajudado bastante vocês. Responda o questionário, tá aqui na descrição do vídeo. Assine o canal, ative o sininho. Aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não precisa ativar o sininho, é só inscreve no canal. Se inscreva, tá. Aqui que não sabe. Você tem 2 minutos pra falar, vai, fica à vontade. Valeu, moçada, obrigado pela nossa videoaula. Espero ter ajudado bastante vocês. Responda o questionário, tá aí na descrição do nosso vídeo. Assine o canal, ative o sininho pra mais notificações. E obrigado, moçada. Valeu, até a próxima. Não é assina, se inscreva. Se inscreva. Aí foi. Foi assine? Aham. Assina, se inscreva. Canal é meu, eu escolho o que eu falo.